Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Boa tarde, meu amigo Wesley. Hoje a gente esqueceu, deixou a arte do encerramento no início, meu amigo Wesley. Faz parte, ao vivo nós sofremos um pouquinho, mas o mais importante é que nós estamos aqui mais uma vez para falar de Santos e Flamengo. Santos e Flamengo é um clássico brasileiro, né? Um clássico sul-americano, dois dos maiores times de futebol do mundo. E é claro que se tem clássico, se tem história, tem a Sofis TV, tem Evaldo Rodrigues e tem o Wesley Miranda. Eu quero aproveitar já para começar ouvindo aí as suas considerações, o que você espera desse clássico de hoje à noite, em Brasília, no Mané Garrincha. Meu amigo Wesley Miranda, uma boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Lembrando a todos que não podemos fazer essa live ao vivo, porque o senhor aí do lado, aí, o senhor Evaldo Daronco Rodrigues, apitará jogos hoje à noite. E, e não pode, igualzinho o Daronco. Eu espero que nesse momento que a gente está assistindo aqui, ele esteja marcando algum pênalti inexistente. Não, nada a ver com relação ao Santos, que foi pênalti. Foi pênalti. Mas, enfim, hoje contra o Flamengo, logo mais, eu espero que o Santos pelo menos consiga um empate. Um empate hoje é igual ao empate lá na Arena de Itaquera. É uma vitória. A gente sabe das dificuldades e a diferença abismal que existe entre os dois elencos, só que vamos sempre acreditar que o nosso João Paulo esteja inspiradíssimo e que os jogadores do Santos não sinta a frequência de jogos, né? Essa maratona, essa coisa aí que jogar e todos os jogos tem que ser uma final, né? O Santos, para você ver, quando te fala do Daronco, né, ao invés de você colocar um apito, você coloca aqui o braço, né? Ele é tão fraquinho que quando você lembra dele, você lembra que ele é forte pra caramba e não que ele é um bom juiz, né? Já começa por aí. O Santos agora em diante é como se fosse uma cobrança de pênalti, meu amigo Wesley. É tentar defender a cobrança quando estiver jogando fora e não pode perder a cobrança quando estiver na Vila Belmiro, né? E a gente tem alguns jogos aí difíceis na Vila Belmiro também, então quanto mais pontos a gente conseguir do lado, jogando fora de casa, né? E contra o Corinthians, um ponto caiu do céu, o pênalti caiu do céu. E contra o Flamengo, vamos torcer, né? Um empate seria um bom resultado, não é ruim. Mas uma vitória seria excelente, né? E o Flamengo não está na mesma. Não está tão focado contra o Santos. Eu estou confiante, eu acertei, não na Sofis TV, mas no Wagner Frederico, que seria. No Wagner Frederico, não, no Vanderlei Correia. Eu falei que seria 1-1, Santos e Corinthians, e ele questionou mais Peraí. 1-1. Cada live você fala uma coisa, você vai acertar mesmo. Se você fala que no Vanderlei foi 1-1, no Frederico, você fala que vai ser 2-0, e aqui você fala que vai ser vitória, alguma forma você vai acertar, né? Eu não lembro o que eu falei aqui, não, mas não sei nem se a gente deu esse chute, né? De Santos e Corinthians. Deu? Não lembro o que é que eu falei, né? Deve ter sido 1-1 mesmo, 2-1, porque eu sempre falo o que eu acho que vai ser. 2-1, 2-1. Eu já fui mais pessimista, mas eu falei, vai ser um confetinho da sorte. Obviamente que eu torci pela vitória, né? Mas eu coloquei 2-1 pro Corinthians com 2 gols do Yuri Alberto. Você perguntou, eu falei. Corinthians e Santos no Vanderlei Correia, com 560 pessoas assistindo o jogo na Vila Belmiro. Eu falei que ia ser 2-1 pro Corinthians. Quase apanhei. Nós vivemos num mundo hoje que você não pode ser realista, né? Você não pode ser verdadeiro. Você tem que... E eu tentei ser verdadeiro e eu falei, olha, 2-1, e se porventura o Santos tiver um pouco de sorte, o Santos consegue um empate contra o Corinthians na Vila Belmiro, que já é um bom resultado. Quase me bateram e o resultado... Você sabe qual foi o resultado desse jogo aí, meu amigo Wesley? 2-2. 2-2. E o Corinthians estava ganhando do Santos o Corinthians estava ganhando do Santos até os 45 do segundo tempo. Aí teve um pênalti no Mendonça. Eu não sei se foi o Marcos Leonardo, que ainda estava em campo, fez 2-2. Olha para você ver.
Eu fui tão cirúrgico que o jogo era 2-1, era para ser 2-1 para o Corinthians, igual eu falei, e no final 2-2, que eu falei que poderia ser uma possibilidade. Mas já passou tantos de Corinthians, nós conseguimos um ponto, que foi muito importante, nos coloca a 2 pontos da zona rebaixatriz, e agora nós estamos contra Santos, contra o Flamengo, de novo, fora de casa, tirar o jogo do Maracanã, que já nos ajudou de alguma forma, e lá, daqui a pouco a gente vai falar do confronto lá, é um campo neutro, né? E vamos torcer aí para que o Santos É um campo neutro, mas a vibração da torcida de Brasília é um negócio assim ensurdecedor. Eu estava revendo agora os lances do último jogo de 2013 lá, que a gente vai falar aqui, né? De todos os jogos que o Santos fez com o Flamengo no estádio Mané Garrincha. E o jogo 2013 foi a despedida do Neymar, a torcida, cada ataque do Flamengo era uma explosão, era um burburinho, o negócio era feio mesmo. Então, vamos torcer para que... Você contar que a Globo, ela coloca um microfone de lapela em cada torcedor do Corinthians e do Flamengo para poder dizer que eles têm a maior torcida do Brasil, mas é verdade, aí é verdade. Fica mais fácil. Isso é verdade. A gente já viu já na Vila Belmiro que eles elevam o microfone na torcida do Corinthians para poder ampliar o som da torcida, né? Eles estão, assim, em muito pouco tempo, criando microfones de lapela para colocar na mão de cada um dos educados torcedores corintianos e flamenguistas. Mas vamos assim, sem delongas, para o vice-versa, meu amigo Wesley Miranda, para a gente falar um pouco. Esse vice-versa que todo mundo gosta bastante, só que eles não estão aqui. Estou sentindo saudade do pessoal do chat. E você matou a pau no último vice-versa com a história que me emocionou, a história de Gilmar Santos Neves, mas Gilmar Santos Neves não jogou no Flamengo, então eu acredito que hoje teremos outra emoção que nós vamos passar agora para que não só eu aprenda bastante, como também o pessoal do chat, quando estiver assistindo, né? Hoje eles serão espectadores, internautas assistindo mais tarde esse vídeo, que eles possam aprender bastante também. Vamos lá, meu amigo Ed. Vice-versa. 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 Bom, vamos lá. Começou com história mesmo, hein? É do Santos que foi para o Flamengo, é isso, meu amigo Wesley? Isso mesmo, do Santos que foi do Flamengo, só que, vamos deixar bem claro, você sabe quem é esse aí? Estou tentando descobrir aqui, mas acho que é Arnaldo Silveira? Poxa vida, esse bigodinho aí não te lembra nada. Esse terno de 27. Não, então, não sei não, que eu tiro não sabendo. Não vou ficar chutando não, porque eu de chute sou terrível. Tá bom, então vamos direto ao ponto. Araquém Patusca. Araquém Patusca. Eu não acertar Araquém Patusca, meu amigo Wesley, seria algo assim como não tem uma explicação para essas coisas, né? Não tem como. Às vezes dá esse branco. Mas assim, vamos abreviar isso aí. Vamos dizer que ele foi para o Flamengo, foi inscrito, mas não atuou pelo Flamengo. Ele só precisou estar inscrito no Flamengo para ir para a Copa do Mundo de 1930, devido àquela briga com os cariocas, os paulistas e os cariocas. Ele tinha feito alguns jogos lá no Rio e queria ir para a Copa do Mundo e decidiram levar ele mesmo sendo de um time de São Paulo. No caso, assim, ele não era de São Paulo, porque ele estava desligado do Santos Futebol Clube. Depois, posteriormente, ele ajudou a fundar o São Paulo. Você sabia disso, Evaldo? Sabia. Ele é um dos primeiros jogadores a atuar pelo São Paulo. Eu só não lembro do rosto dele, mas conheço um pouquinho da história dele, né? Não assim como Wesley Miranda, mas conheço um pouquinho sim. No lançamento do Almanaque dos Craques aqui em São Paulo, no Quintal do Espeto, a gente teve a honra de receber o afilhado do Araquém Patusca lá. E ele foi emocionado, ele foi para realmente ver a história do padrinho dele. Amém, né? Ainda bem que não era um evento espírita para nós. Quando você falou que teve a honra de receber, eu falei, gente, nós recebemos Araquém Patusca lá e eu não vi. Tô brincando, Wesley. Depois de errar esse bigodinho histórico do Araquém Patusca, vamos dar um pouco de risada. Bom, ele não jogou no Flamengo, né? O Flamengo que provavelmente nós vamos passar aqui até 8 horas da noite, vai começar o jogo e nós vamos estar no vice-versa.
Porque o que os caras levou para lá de jogador hoje eu abreviei bastante, viu, Evaldo? Para ser uma coisa mais dinâmica, mais rápida, e deixei então, alguns nomes de fora. Vamos embora. Só no Araquém Patusca nós gastamos 8 minutos, meu amigo Wesley. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Se eu não acertei Araquém Patusca, meu amigo Wesley, com certeza eu não acertarei o próximo. Mas você pode me dizer, o Gradinho acho que não foi, é o Idiarte que está ali, o primeiro está chutando, né? Pode chutar mais. Ó, o goleiro também, pode ficar à vontade para chutar, à vontade aí, fica. Não sei quem é, não. O goleiro é o Robertinho? Não. Não, eu não vou acertar, meu amigo. Não me faça passar vergonha ao vivo com os nossos amigos. Por favor, pode dizer aí. Se você quiser dizer o nome dos 5, nós vamos agradecer e depois dizer quem foi que foi do Santos Flamengo. Tá bom. Aí foi o Arauton, né? É o primeiro aqui que está bem do lado do símbolo do Flamengo. Esse é o Albertinho, aquele é o Joel, aquele é o Jaú, o zagueiro Jaú, que brilhou no Corinthians, que era pai de santo, ele era um famoso pai de santo, atuava e era pai de santo. E o último ali é o Eunápio de Queiroz, que foi um grande árbitro. A gente já falou com ele, já falou sobre ele em algumas lives aqui. Sim, o Eunápio, que foi juiz. Então, no caso, o Arouton, o primeiro aí, com essa linda touquinha preta e branca, Isso. é ele que jogou depois no Flamengo. Vamos ao próximo, isso, meu amigo. O Wesley. Arauton, tá? Arauton. Tem alguns lugares que está escrito Arouton, então nós não estamos errados também, não. Só se olhar, esse é fácil. Como você é sofista, só se você olhar a certidão de nascimento e aí a gente resolve se é Arauto ou Arouto. Esse é fácil. Não é o Pelé, não, né? Pelé jogou no Flamengo, mas você não quer dizer o Pelé, não, é? Não. O outro eu não sei quem é também. Não sei quem é o outro, então me ajude, meu amigo Wesley. Eu vou falar, e essa foto ela é histórica, ela é da final, do segundo jogo da final, do segundo jogo da decisão, Santos e Milan, o primeiro aqui no Maracanã, e esse é o Almir Pernambuquinho. Que eu imaginei que fosse ele, mas eu achei que o Almir Pernambuquinho tinha jogado no Bangu e não no Flamengo. Deve ter jogado nos dois, então, né? Ele jogou no Flamengo, ele jogou no Vasco no começo da carreira, e depois ele jogou no Flamengo. E, inclusive, ele, naquele título de 66, no último título do Bangu, nos 3-0, ele arruma uma briga lá porque ele não aceitava a derrota, né? Esse era valente, era brigador. Ah, mas ele era do Flamengo naquela final? Ou ele era do Bangu? Ele era do Flamengo. Quem era do Bangu era o Cabralzinho, nosso grande amigo Cabralzinho. Ah, sim. Então eu nem sei se ele, na verdade, jogou no Bangu, porque eu pensei que nessa final ele jogava no Bangu. Ele não provocou uma briguinha, ele provocou um quebra-pau terrível. Soteudinho contra o Palmeiras é fichinha perto do Almir Pernambuquinho, né? Quem jogou mais? Mas é em todo lugar. Soteudinho ou Almir Pernambuquinho? O Soteudinho não arrumou um Mundial para o Santos, então eu fico com o Almir. Apesar que o Almir jogou poucos jogos no Santos, mas eu fico com o Almir Pernambuquinho, porque como a foto assim, o Pelé tá virando para ele, você foi genial, hoje você me substituiu à altura. Porque o que deixou ele realmente irado naquela final foi as declarações do Amarildo, que falou que o Pelé já era, o Pelé não era mais o rei, que ele era o novo rei, porque ele tinha arrebentado na Copa. E o Almir pegou ar, foi para cima e mostrou para ele, botou umas bolinhas lá na cuca, lá, como ele disse, no livro dele, ficou bravo igual um touro Miura e foi para cima, bateu e apanhou muito. O Soteudinho, que assim como o Almir Pernambuquinho, gosta de uma gandaia, mas nós não podemos falar hoje que nós estamos emanando boas vibrações para que o Soteudinho jogue bola hoje e nos dê. O Soteudinho chegou a uma final de Libertadores e por muito pouco, né, não teria ganho uma Libertadores pelo Santos. Mas vamos para o próximo, meu amigo Wesley. Não sei, meu amigo Wesley, você pode me dizer. Para a bola, então, rapidinho. Em 1971, o Santos mandou Carlos Alberto Torres para o Botafogo e trouxe 3 jogadores de uma vez só, porque o Santos estava precisando de jogadores no elenco. Um deles foi o Moreira.
Os outros dois foram o Rogério, ponta direita, e o centroavante Ferretti. E esse é o Moreira. Moreira clica no Botafogo, na seleção, e no Santos e no Flamengo, né? E deve ter recebido algum dinheiro o Santos também, porque todos três acabaram jogando nada no Santos, nem o Ferretti, nem o Moreira, nem o Rogério. E posteriormente o Moreira foi para o Flamengo. Ah, sim. Esse é o Moreira, então. Vamos para o próximo, meu amigo. Moreira, vamos para o próximo, vamos acelerar. Afonsinho, que você e o Guilherme Nascimento acham que jogou mais do que Pagão com a camisa do Santos. Me fale sobre ele, o Afonsinho, algo extra-campo. Tô brincando, o Afonsinho jogou bola no Santos também, né? Não podemos polemizar essa história do Afonsinho, mas você já falou dele em outras lives. Podemos passar, meu amigo Wesley, ou você quer falar dele? Não, só dizer que a importância do Afonsinho, ele é um libertário, né? Ele lutou por uma causa, e isso não ficou só no tempo de jogador, depois ele acabou contribuindo, né? E se hoje, assim, não favorece muito aos clubes a lei do passe, o jogador, no caso, o empresário tenha mais, é porque mudaram as leis, que não era para ser tão branda assim, era para ser um pouco mais favorável aos clubes. Hoje a gente vê os clubes na míngua e todo mundo ganha com futebol. Aliás, infelizmente, né? Menos alguns clubes, né? Entre eles o Santos, né? O clube é o que menos ganha, porque todo mundo ao redor, principalmente lá da base, é bom explicar isso aí, porque todo mundo acaba ganhando uma parte aí, e o clube, a instituição, envolve política, ela acaba sendo, vamos dizer, corrompida por péssimos dirigentes, funcionários, entendeu? Aí a importância de se ter uma gestão idônea, né? Por isso todo mundo fala de SAF, SAF, por conta disso aí, para acabar e cortar esses certos privilégios, para não virar uma repartição pública. Segue o jogo. Precisa ter gatilhos aí, algumas formas aí de tentar sair disso, de ficar. Quando eu vejo uns cabras igual Caio Jorge, né, Lucas Veríssimo, dizendo, olha, eu vou sair para deixar alguns postões para o clube. É de doer, né? É de doer. Mas fazer o quê, né? Infelizmente, o Santos acaba ficando refém muito mais por más administrações do que por qualquer outra coisa. Vamos para o próximo, meu amigo Wesley Miranda. Seguimos. Vamos num pai bola maior, Cláudio Adão, meu amigo Cláudio Adão. Cláudio Adão estava contando uma história de um Cláudio jogo Adão, Santos e... Fala, meu amigo. Já passou. Já passou? Então vamos para o próximo ou você quer contar alguma história do Cláudio Adão? Não. Você já falou Cláudio Adão, só queria falar que o Cláudio Adão, o Santos não acreditou na recuperação dele e acabou mandando ele para o Flamengo e deu no que deu, né? Mais de 500 gols na história do futebol e foi um baita goleador. Você queria contar alguma coisa sobre o Cláudio Adão, Evaldo? Adão, que passou em mais de 500 times, né? Fez um gol por cada time. No Rio de Janeiro fez muito sucesso. Tem um vídeo aí que ele conta uma história, Santos e Barcelona, que ele jogou, que o Pelé estava nervoso. Meu amigo Cláudio Adão. Vamos passar, né, meu amigo? Quando o pessoal assistir o vídeo, vai ver. Dizem que quando a lenda é maior que o fato, publique-se a lenda. Grande Cláudio Adão, segue contando essas histórias porque o pessoal gosta disso. O pessoal não gosta. A gente é chato, a gente conta a história verdadeira. O pessoal gosta de romancear, mas tudo bem, segue o jogo. Esse aí. José Carlos Araújo ficou encabulado com a história do meu amigo Cláudio Adão. Isso que importa. Cláudio Adão, o José Carlos Araújo fez parte da nossa infância. Quantas vezes ouvi jogos do Rio e até mesmo o nosso Santos, né, com o nosso amigo José Carlos Araújo, quando ele dizia, entrou, muito bom, José Carlos Araújo, um bate-papo com o Cláudio Adão. Nós somos mais bobos, né, mas queremos as coisas tudo certinho. Digamos que o Cláudio Adão exagerou um pouquinho nas conversas. E vamos passar para o próximo, para deixar nosso amigo Cláudio Adão, que fez... No Santos ele fez acho que 50 gols, meu amigo. Não foi tão pouco, não. O problema é que pensava-se que o Cláudio Adão seria o novo Pelé, e aí fica difícil. Até hoje estamos procurando um novo Pelé e não encontramos. O grande problema, Evaldo, do Cláudio Adão foi que realmente ele se contundiu, né? Ele vinha muito bem,
Mas o problema é que a contusão dele contra o América de São José do Rio Preto, que ele fraturou a perna, achavam que ali já não tinha. E naquela época a medicina era muito ruim mesmo, né? Mas ele deu a volta por cima, se recuperou e fez Nesse história no aí, futebol. meu amigo Wesley, vamos deixar o Cláudio Adão contando as suas Vamos histórias. deixar o Cláudio Adão, e eu duvido você saber quem desses aí jogou no Flamengo. Se foi direto do Mas Santos quando pro você Flamengo. coloca essa foto com 11 assim, fica difícil de saber, né, meu amigo Wesley? Vamos dizer que você está fazendo isso. É uma pegadinha contra mim, mas eu vou pedir para você ver, porque eu realmente não sei quem desses grandes jogadores jogou depois no Flamengo. Entre o natalense Reinaldo e o João Paulo Papinha está Evilásio, que foi camisa 10 no Santos e camisa 10 no Flamengo. Mas já que você falou, vamos lá aqui, meu amigo. É o Nelsinho Batista, o meu amigo Neto Bianchi, ou Bianchi Neto. Gilberto Sorriso. Já errei o primeiro. Segundo Neto. aqui, Neto. Alfredo Mostarda, Bianchi, Hernani, abaixo, Juari, Carlos Roberto, Reinaldo, Evilásio, João Paulo Papinha e o Márcio Ischi ali de torcedor do Santos. Se você conseguiu detectar o Márcio Ischi, eu tiro o meu chapéu para você. Vamos para o próximo. Márcio Ischi, que é um cara muito gente boa, um abraço para ele. Vamos para o próximo. O João Paulo, grande João Paulo, tem uma foto dele desse jogo da final, na época que o futebol era raiz, que os caras lá jogavam com a camisa encharcada de sangue, meu amigo Wesley. Hoje, um simples pingo tem que trocar a camisa, e isso é bom, né? Porque é uma coisa para a saúde. Mas essa foto com o grande ponta Leandro, desculpa, o lateral Leandro, um dos maiores lateral direitos da história do futebol brasileiro, grande Leandro, daquele time histórico do Flamengo. Bonita foto, meu amigo Wesley. Parabéns para você. Você quer falar algo, hablar algo sobre meu amigo João Paulo? Cara, o que o João Paulo Papinha jogou de bola não está no papel. Eu acho que assim, quem não viu jogar, como eu vi um pouquinho do Papinha no final da carreira, não era o mesmo João Paulo Papinha do fim dos anos 70 e começo dos anos 80. João Paulo Papinha era muito bom de bola. Vai mudar o conceito sobre o que era o futebol. Porque ele era poderia, uma hora excelente. dessa, vir falar conosco. Meu amigo Wesley, se nós não corrermos, você pode ter certeza que nós teremos uma live maior do que as lives com o chat. Vamos seguir. Vamos embora. Luvanor, sim, o Luvanor, lembro quando ele foi para o Flamengo. Vamos pro Camisa 10 do Flamengo no Santos. O Arinelson, o Fechou trouxe. Foi ele que trouxe, meu amigo. O Caio, o grande Caio Ribeiro da Globo. Vou parar só um pouquinho, porque o Caio Foi Ribeiro, e voltou. Foi e voltou, e é um excelente, na minha opinião, um excelente comentarista. Né? Para ele, todo mundo joga bem, mas assim, é o jeito dele. No fundo, ele conhece bastante. E ele que fez bastante gol no Santos, né? Uns 20 e poucos gols com a camisa do Santos, e jogava bem sempre contra. Mas você está falando assim que. Pode falar esse horário agora? Ele está falando que ele é um banana? Um bananão? O pessoal fala que ele é um bananão, mas não é maldade com meu amigo Caio Ribeiro. Ele é um menino polido, um menino muito bem educado e que conhece de futebol. Vamos para o próximo, meu amigo Wesley. Não crie polêmicas, meu amigo Wesley. Vamos para o próximo. Meu amigo Marcos Assunção, é isso mesmo? Que tem um hat-trick com a camisa do Santos de falta, o único da história, e realmente foi jogar no Flamengo. Foi jogar no Flamengo e depois retornou e foi vendido à Roma da Itália. Esse eu não lembro, meu amigo. É o melhor, eu lembro, mas não lembro. Você pode falar, por favor, meu amigo Wesley? Claro. Esse é o lateral direito da Copa Libertadores 2003, que a torcida do Santos tanto pega no pé, apesar dele já não estar mais entre nós, Reginaldo Araújo. Ele que nessa foto está um pouquinho diferente, por isso eu não consegui lembrá-lo. Vamos para o próximo, meu amigo. É que ele também não dá para lembrar muito do Reginaldo Araújo como jogador do Santos, né? Convenhamos. Nosso amigo Luizão, que foi um dos piores jogadores
da história do Santos, né? Custo-benefício. Custo-benefício foi um negócio monstruoso. Eu lembro que ele recebeu de multa algo em torno de 7 milhões de dólares só de multa, fora o que ele recebeu de salário no tempo que ele ficou. Ou seja, o pessoal fala assim, poxa, o dinheiro do Robinho foi muito mal empreendido mesmo. O Santos ele tem uma sorte, às vezes, de vender bem, mas na hora de comprar ele acaba desperdiçando. Levou todo o dinheiro do Robinho, meu amigo. E num jogo contra o Corinthians, ele foi expulso de uma maneira muito idiota. E naquele 7-1 histórico que a gente até hoje lamenta, ele também estava em campo, era o centroavante do Santos, jogou lá com a camisa do Santos. Enfim, é para esquecer, meu amigo Luizão. Nem sabia, na verdade, que ele tinha ido direto para o Flamengo. Depois ele foi para o São Paulo também, né? Ele que era um ótimo jogador, né, o Luizão. Pena que no Santos foi uma tristeza. E esse, meu amigo Wesley? Esse é recente, você não lembra dele? Não deve ter jogado nada no Santos. Pra gente não lembrar dele, não deve ter jogado nada no Santos. Chiquinho. Chiquinho que jogou naquele 8-0 do Barcelona, se eu não estiver enganado, foi a estreia dele, não é esse aí? Bom, só de lembrar que ele estreou perdendo de 8-0 para o Barcelona, já merece que a gente passe para frente, meu amigo Chiquinho. Esse jogava muito no Santos e jogou muito no Flamengo. Sensacional. Eu conheci o Bruno Henrique e o mais legal é que, além dele jogar muita bola, ele é um sujeito muito engraçado, ele é muito gente boa. Infelizmente, ele saiu do Santos, o pessoal tem uma certa mágoa, né? Porque parece Pela porta dos fundos, Wesley. O Santos cuidou dele e quando ele voltou, deve ter recebido aí um chamado do Gabigol, um zap do Gabigol. Ele endoidou para sair do Santos, começou a fazer corpo mole. E aí o nosso amigo Sampaoli, que depois foi técnico junto com ele lá no Flamengo, que ele deve ter feito também corpo mole com o Sampaoli lá, convenhamos, né? E aí, mesmo fazendo corpo mole, me parece que vieram aqui na Vila no primeiro turno e ganhou da gente, mas lá no Flamengo se tornou aí ídolo do Flamengo e no Santos jogou bem. Por isso, a gente dá um pequeno desconto, mas saiu pela porta dos fundos, na minha modesta opinião. Agora, do Flamengo... Eu tinha quase certeza que o próximo seria o Gabigol, meu amigo Wesley, mas você me deu um drible, digamos assim, e não colocou o Gabigol. Eu acredito que seja por tempo, ou assim, por uma mágoa com o menino Gabi, né? Que hoje se chama Gabi. No Santos não chamaria Gabi, com certeza. Com o Serginho Chulapa nas suas orelhas, com certeza ele não chamaria Gabi aqui no Santos. Eu lembro que eu separei a foto do Gabigol e eu não sei se ele vai entrar no outro lugar, viu? Porque tem isso também. Às vezes a gente prepara uma coisa e aparece outra. Bom, Emiliano Novo. Esse é o Emiliano Novo, é uma descoberta da Asofis, porque assim, às vezes o pessoal fala assim, esse pessoal da Asofis, algumas pessoas, né? O pessoal quer justificar algumas coisas, vocês não são historiadores, vocês não são pesquisadores, vocês são apenas memoristas. Também não gosto de rotulação nem identificação. O importante é que a gente já fez diversas descobertas, mais de dezenas. E uma delas é ele. Foi através do Ronaldo que a gente descobriu esse jogador e a nacionalidade dele. E ele veio do Flamengo. O nome dele é Novo e ele veio de onde? Ele veio de onde? Não, desculpa, ele é de onde? Se eu não me engano, ele é argentino, Emiliano Novo. Ele entrou agora na lista de jogadores estrangeiros do Santos. E ele fez poucas partidas, viu? Mas... A Sofis é a Sofis, né, meu amigo Wesley? Amada na época de política, odiada nos outros 2 anos e 9 meses de gestões no Santos Futebol Clube, mas seguimos andando. Prossiga, meu amigo. Nós estamos só menos da metade, e já estamos mais da metade da live, e menos da metade ainda temos vários vídeos. Por isso, prossiga, meu amigo Wesley. Vamos lá. Esse é o primeiro goleiro estrangeiro da história do Flamengo. É o Talhadas. Ele era espanhol. Esqueci não. Já digitei muito o nome Talhadas. Não, lembro quem é Talhadas. Eu não ia acertar nunca que era ele, mas se você falou Talhadas, nós estamos até bom ver o rosto do Talhadas ali, do lado do gradinho, eu acredito.
Todo mundo, toda hora que eu vejo um negão fortão, eu já acho que é o meu amigo Gradinho. E não sabia que tinha vindo do Flamengo, assim como eu não sabia que o Peter Tinco também tinha Esse, vindo do esse Flamengo, que Peter também não Tinko é aí, brasileiro. eu sei que você quer acelerar as coisas, mas esse tem que ser contado a história dele, é muito boa. Porque ele é tcheco, né? E após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, ele pegou emprestado, literalmente, um avião e fugiu, veio para o Brasil. E, e aqui ele foi goleiro e tudo, né? E ele fez 2 jogos pelo Flamengo, e foi, se eu não me engano foram 2 vitórias, uma até de 8-1, goleada. Mas ele não ficou muito tempo, ele foi o goleiro com a história, o estrangeiro mais modesto, né, de goleiro, teve a No história Santos modesta. também No Santos ele ele fez fez pouquíssimos jogos, apenas né? um jogo. Jogo, Um né? Um jogo. jogo. Ele que é a cara do Júlio Furti. E nós, como estamos falando de Flamengo e Santos, tomara que o Peter Tinco, com seu avião, faça com que o Júlio Furti suba mais alto que os zagueiros do Flamengo e faça um gol hoje, ou pelo menos 2 gols aí para nos alegrar. Segue o jogo. Esse Esse aí, também não sei. entre Coutinho e Pelé, não sabe quem é? Não, com certeza não. Conheço o Coutinho e o Pelé. Ó, Primeiro conheci até a mocinha lá no fundo, mas o rapaz aí, não é o conheço. Pavão. É o Pavão, se eu não me engano, ele é Marcos Cortez, ele foi um baita zagueiraço daqueles que Conheço, arrepiava o pessoal. conheço o Pavão. Só não ligava o bigodinho ao nome, assim como o nosso querido Araquém Patusca. E também não sabia Segue que o o jogo, Pavão então. do Flamengo. Então, vamos seguir o jogo. Amauri também não sei do Amauri, mas não sabia que tinha vindo do Flamengo. E também estou com uma vontade muito grande de seguir adiante para o próximo, meu amigo. Um abraço ao Vai embora. Amauri, à sua família. Que Deus o Ah, tenha. também não sei quem é esses aí. Sorridentes, mas não sei quem é, nenhum deles. E qual deles veio do Flamengo para o Santos? Hoje você tá palhaço, viu, Evaldo? Vai. Pode Quem falar, é? meu irmão. Eu quero que é você que tem que falar quem é aí, rapaz. Quem é essa figura aí? Não Eu sei quero que nem você qual que é. acerte também. Não sei. Quem é? O do bigode é quem? O do- Do bigode, de terno e o do sorriso, digamos assim, da cabeleira. Pode falar. Vai, vamos lá. Tenta aí, vai. Você vai tentar. Ah, Porque esse é muito difícil, viu? não temos nem tempo hábil, meu amigo Wes, para eu tentar descobrir quem são os três, por favor. Esse tá bom, tá bom. Quem veio pro Santos foi o Calu. Agora segue o Calu, jogo. com certeza. Como é que você queria que eu soubesse que o Calu. Eu sei quem é o Calu na história do Santos, mas não que ele tinha vindo do Flamengo. Nem sei quem é dos três aí, você acabou não falando, né? Esse você não sabe também quem é. Esse é o Sócrates, doutor Sócrates, Só. que jogou muito tempo no Corinthians, não sabia que ele tinha vindo do Flamengo, mas lembro dele no Santos, numa época difícil. Ele veio, deu um toque refinado no Santos, mas não tinha condições no meio de tanto pé de rato, não tinha alguns jogadores bons, mas fazer uma diferença. Agora vamos para o próximo, meu amigo Wesley. Vamos pro Edu próximo. Maranhão, esse bate umas faltas muito bem. Eu não sei se foi depois para a Portuguesa, eu sei que ele Não, jogou bem no Santos e na Portuguesa. ele foi lá da Portuguesa, depois ele passou. Ele. O boy da Moca, né? Esse. Porra, é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tá na Tinha Sofis lá com a gente. Ele veio pro Não, Santos, foi pro Palmeiras emprestado, voltou pro Santos, jogava demais. Esse aí, ó, que não é o Pelé, que tá ali marcado, pelo amor de Deus, mas é um outro que tá aí no meio. Quem você acha que é? E não é o Samir Jorge você Abdulhak. colocou um círculozinho, eu achei que era o Pelé, porque o Pelé, ele foi do Santos Flamengo, eu achei que você tinha errado. Ali nós temos ali o Marcelo Passo, Marcos Adriano e, sei lá, Márcio Grigio. Bom, é o Marcos Adriano que Ronaldo? foi do Santos. Ronaldo É. Marconato? Ronaldo É o Marconato, Marcos Adriano. eu vou gastar 30 segundos falando do Marcos Marconato, Ronaldo Marconato. Era um bom zagueiro, mas errou, não dar uma peitada no Marcelinho dentro da área. Se ele faz o pênalti no Marcelinho, ele teria vida longa no Santos, mas ele deixou o Marcelinho dar um chapéu histórico nele e aquilo acabou tirando ele do Santos. Meu filho é zagueiro, eu explico isso para ele. Falei, olha, não toma um drible humilhante, que se você virar profissional e tomar um drible humilhante,
No outro dia você vai ser mandado embora do clube, com certeza, porque a torcida não suporta isso. Foi o que aconteceu com Ronaldo Marconato, que veio do. Não sabia que tinha vindo do Flamengo também, meu amigo. Não, quem veio foi o Marcos Adriano. Ah, Marcos Adriano, é verdade. Ronaldo Marconato é menino da Vila. Ou se não é menino Ferroviária. da Vila, é São Paulo. Veio da Ferroviária. Jogou um pouco no Santos e saiu. Ronaldão, lembra do Ronaldão? Ronaldão. Capitão da Copa do Torneio São Paulo, 97. Isso, jogou muita bola naquele final de ano. E nós temos aí, eu acredito que você está falando aí do meu amigo Narciso, é isso, meu amigo? Não, nem é Narciso que tem ali, que está ali. Quem é que você está falando que veio do Flamengo? Não é o Lucha também? Se for o Lucha, você está com pegadinha comigo, meu amigo Wesley. Mas baita foto. Quem? Baita foto aí com o Marco Aurélio Cunha, que é um cara sensacional. Que a gente teve o prazer de estar com ele, cara com boas piadas tiradas. O Rei, o Lucha, o Samir, ali o Alexandre, entre ele o Caico, que você achava que veio do Internacional de Porto Alegre, mas ele veio do Flamengo. Ah, sim, você sabe, você conhece tudo da história. O Alexandre Caico, eu lembro, essa foto deve ter sido lá pelos idos de 98. O Lúcio, lembro do Lúcio também, mas vamos deixar seguir por causa do tempo. Lúcio e Luizinho. Esse é quem mesmo? Que eu não estou conseguindo lembrar. Luizinho. Luizinho, que era o lateral direito do Santos, naquele time que tinha Fábio Costa, Luizinho, Astorga, Eli Sabiá e Triguinho. Esse é o... Me ajude aí, meu amigo. Diogo, é isso aí mesmo? Diogo. O Diogo tem uma história legal, porque quando o Ney Pandolfo, eu sabia que ele... Isso. Eu sabia que o Santos estava negociando com ele, mas estava em off. Aí eu fiquei naquela expectativa, fui lá, encontrei com ele. A namorada dele mora perto da minha casa, troquei ideia com ele e falou, ó, só não divulga nada, mas o Santos está para falar. Aí teve um jogo, o Santos, o Ney Pandolfo contou, e aí eu pude colocar no meu blog, na época eu escrevi e tal, que eu já tinha me encontrado com o Diogo, tiramos fotos, falamos já da passagem. Tava jogando na Tailândia esses tempos aí. Sim, o Diogo, que se eu não estiver enganado, tem 2 gols com a camisa pisciana. Vamos para o próximo, meu amigo Wesley. O grande David Braz, que por causa do tempo não falaremos muito dele, mas jogou muito no Santos. Meu amigo Renato Abreu, né, que tem o nome Renato Abreu no Santos, por causa daquele que joga de terno. O Galhardo, grande lateral Galhardo, que depois foi para o Grêmio e fez um gol no Santos. O Santos costuma tomar gol de cada um. Esse, se eu não estiver enganado, é o Paulinho, é isso? Paulinho que disse que ele não era da Night, porque as festas que ele ia era tarde. Cada coisa que a gente vê, o Santos contrata cada figurinha. Meu amigo Uribe, você colocou isso para deixar a torcida nervosa. Eu tenho certeza disso, meu amigo. Eu te conheço. Esse que não é o Joaquim, um belo negro, mas que não é o Joaquim. Me fale quem é, meu amigo Wesley. O Jean Lucas, é isso? Jean Lucas. Pô. Agora eu entendi por que toda hora eu confundo os dois em campo. Mesmo no meio de campo, eu acho que é o Joaquim. E mesmo na zaga, eu acho que é o Jean Lucas. Está explicado. Os dois são baita jogador. Muito parecido um com o outro. Ele que fez um golaço no domingo. Que deixou o João Paulo tão nervoso que eu imagino o João Paulo deitado ali dentro do gol, xingando a ascendência do meu amigo Jean Lucas até a 8ª geração. Mas vamos seguir, porque nós acabamos empatando o jogo. E agora faltou um nome que eu não poderia deixar de fora. E por isso eu coloquei essa camisa. Porque, na minha opinião, dos que eu vi jogar, o Atirson foi bom no Flamengo e bom no Santos também. E é por isso que ele é o grande homenageado de hoje. Pena que jogou pouco tempo no Santos, né, meu amigo? Fez apenas um gol, me parece, em 37 jogos, mas jogava muita bola. Um golaço, inclusive, contra o São Paulo, se não estiver enganado, um bonito gol. Vamos à homenagem, meu amigo Wesley. Vamos lá. Tempo, Leão faz a mudança. Troca Dutra por outro estreante, Atirson, ex-Flamengo. No último minuto, o Santos sacramenta a quebra do tabu de 7 anos e meio sem vencer o São Paulo no Morumbi.
Depois da arrancada de Narciso, Atirson faz 3-1, com justiça. A molecada era demais, cara. Então o time se incorporou naquele momento e conseguiu realmente conseguir um título. Obrigado. A salva de palmas para ele. Agradecer ao Santos por tudo que me proporcionou de recuperação naquele momento que eu estava me recuperando, de acreditar no meu trabalho, da torcida me abraçar, a gente resgatar o futebol, conquistar títulos, ficar marcado, eternizado na história do Santos. E agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos! E a todos os historiadores e pesquisadores do Santos também. Forte abraço a todos. Meu amigo Atirson, que você me disse em off que é um belo ragazzo, e foi um dos motivos que você o trouxe aqui, que apesar de jogar pouco tempo no Santos, tem um carinho, identificação com a torcida do Santos. Esteve naquela festa que eu não pude estar, por motivos, não lembro de trabalho ou alguma coisa relacionada a igreja, mas lamento muito por não ter estado. Todos os ex-jogadores foram embora, ele ficou até... Eu saí cedo, depois do evento passou um tempinho, pai de família, fui embora mais cedo, mas quem ficou lá falou que o Atirson deu um show, dançou no palco, subiu, brincou, zoou pra caramba, ficou bem depois da meia-noite para lá, e falou que eu pude constatar que era uma pessoa excepcional, um cara muito alto astral, e gente boa mesmo. Precisamos pedir permissão ao Fábio Lopes para trazer o Atirson aqui, para bater um papo com a gente. Tenho certeza que vai ser bem legal, os meninos vão gostar bastante. Hoje seria um dia bom, pena que esses jogos um em cima do outro, né? Mas seria bom ter Atirson conosco, falando sobre Santos e Flamengo, seria muito bom. Meu amigo Wesley, vamos andar, vamos caminhar, vamos para o próximo vídeo? Vamos para o próximo vídeo, porque assim, hoje, apesar, o Santos era para jogar com o Flamengo no Maracanã. Afinal de contas, Santos e Flamengo no Maracanã tem uma história muito rica. No entanto, eles vão jogar na longínqua Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, fora do padrão, né? Mas, no entanto, não é uma exclusividade. E isso já aconteceu algumas outras vezes durante a história. E você mais do que ninguém sabe que foram 3 vezes. Inclusive 2 foram pela extinta Copa dos Campeões Mundiais Interclubes, que era realizado pelo SBT. Quais times que jogavam aquela Copa, ô Evaldo? Só para eu refrescar minha memória. Palmeiras. Não, Palmeiras não jogava. Palmeiras não tinha. Por favor, não me induza ao erro. Palmeiras não tem campeão mundial, então ele não jogou. Jogava São Paulo, Flamengo, eu lembro, né? Os times que eram campeões mundiais de brasileiros, né? Aí, como era um campeonato que estava dando um pouco certo, os caras queriam inserir, o Flamengo já estava, ele queria inserir o Corinthians, que também na época não era campeão mundial. Aí, com certeza, essas coisas que acontecem no Brasil, né? E aí o campeonato acabou caindo em desuso. Mas o Santos jogou alguns jogos, infelizmente, nessa época o Santos não tinha um time tão forte e não conseguia chegar às finais, apenas em um delas já chegou na semifinal, alguma coisa assim, né, o meu amigo Wesley Miranda? Mas, eu estou falando da Supercopa dos campeões da Libertadores. Não, você está falando, você está contando uma, a gente está contando outra.
A Copa dos Campeões Mundiais era um torneio amistoso organizado pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, do senhor Abravanel, e o Santos chegou a fazer uma final, inclusive no vídeo que a gente vai mostrar contra o Flamengo, foi o ano que o Santos fez a final contra o São Paulo. E pode seguir, pode colocar o vídeo, Evaldo. Número 1, Ronaldo, 4, Maurício Copertino, número 2, meia dúzia Cerezo e 3, Marcos Paulo. Meio campo, Galo, 5, 8, Carlinhos, 10, Giovani, 7, Macedo, 9, Jameli e 11, Marcelo Passos. O técnico é o Joãozinho. Primeiro grande momento. No peito não deu. A sobra é do time do Santos. Marcelo Passos. Olha lá, olha a bomba. Nossa senhora, quase. Mané, o Jameli... No jogo um pouco o Marquinhos, um pouco o Rodrigo, porque é um desperdício, muita marcação. Aí o que acontece? Aí o Santos vai se soltar, porque a bola não fica lá na frente. Aí, ó. Gol! Marcelo Passos! O Juarez estava falando que a jogada era essa. Veja aí toda a comemoração da torcida do Santos. Estava pedindo para soltar um pouco mais o time ao ataque, quando ele dizia que o Santos é que vinha e vinha com condição. Aí o Marcelo Passos, confira só, pegou uma bomba de pé direito, meteu no ângulo do goleiro Roger. E fez o segundo do Santos, olha aí. Mané, Tocou de cabeça. sobe bem, hein? Sobe, ele é grande e ele sabe, é tudo do jogador que ele é muito bom jogador, é um craque realmente, e está numa fase muito boa. E ele tem as artimanhas dele, sabe proteger bem a bola, além de tudo é alto, cabeceia bem. Paraense, veio da Tunaluso. O jogo foi em Brasília e o Flamengo saiu na frente. Iranildo toca para Marques, que faz de cabeça, 1-0. Foi em 96, eu sei. Sandro cobra falta, a bola desvia na barreira e engana o goleiro Roger. O gol da vitória do Flamengo veio do cruzamento de Marques, que Nélio só teve o trabalho de tocar para a rede. O Flamengo vai decidir a Copa dos Campeões contra o São Paulo. Aquele futebol que tem muito de técnica, mas... Esse é o terceiro e mais recente em 2013. O Wilton Pereira Sampaio. Bola rolando em Brasília. Domina do lado direito. Léo na marcação, cruzamento, toque do Felipe. Voltou no Elias. Elias domina na marca do pênalti. René Júnior rasga e tira dali. A nossa microcâmera. Olha só, com a mão direita. Não é por acaso, não. O Rafinha parou o cruzamento. Super câmera lenta. Gabriel. Linda bola pro Renan, a posição é legal. Renan devolveu. Gabriel tentou tirar. Voltou pro Renato. Bateu pro gol. Chegou pela linha de fundo. Marmoso que sufoca esse. Aqui no Distrito Federal. Centrado, olha pra bola. Partiu Neymar. Olha o Neymar, quase marcou no último jogo dele pelo time. Seis homens, astros da música. Gabriel pro Elias. Rolou, linda bola pro Gabriel, tocou pro cobertura. Salva Durval. Bola volta no Leonardo Moura e o juiz marcou falta sobre. O Eduardo, ele vai pra boca do gol. Moreno passou pedindo. Tocou pro Marcelo Moreno, bateu pro gol. Defende com o pé direito. Bola volta no Moreno. Moreno para Rafinha. O Rafinha tentou pro Moreno. Rafinha viu. Até que ele ia dominar porque tinha espaço, né? O adversário não estava longe para depois tentar com a canhota. Chegamos a 48. Apita Wilton Pereira Sampaio. Fim de papo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Eu vou, mas eu volto. Será que o Neymar volta mesmo? E quando? Volta logo, Ney. Eu não sei se o meu amigo Neymar volta e, na verdade, eu não sei. Pois é, meu amigo Wesley Miranda. Será se o Neymar volta para o Flamengo? Será se o Neymar volta para o Santos? Ele diz que volta para o Santos. E eu acredito no menino Ney, né? Vamos esperar para ver. Mas, assim, a gente espera daquele jeito, meu amigo Wesley. Não vamos esperar com muita confiança, para a gente não poder, mais uma vez, se frustrar com essas coisas que acontecem com os meninos da Vila. E se o Neymar voltar, com certeza, Neymar que é o 13º maior artilheiro do Santos, com certeza vai entrar entre os 10, com certeza é necessário ter um time razoável para o Neymar não ficar passando vergonha e o pessoal tirando sarro. Já não é mais aquele menino de 18 anos.
mas essa foi a despedida dele lá no Mané Garrincha, né? Local do jogo de hoje, meu amigo Wesley. Você quer falar algo sobre esse jogo, meu amigo Wesley Miranda? Eu quero falar sobre o jogo de 95. Marcelo Passos com mais golaço. Eu sou fã do Marcelo Passos. Quando mais novo, eu brincava de dar aquele chute ali. Ele foi o responsável por mudar um pouco o meu jeito de chutar. E sempre que eu tentava, às vezes eu conseguia. Uma vez eu conversando com ele, falei, eu sempre tentava fazer igual você. Ele falou, eu também tentava. Mas o Giovani aparece ali, e o Manuel Maria, que estava com a cara do Charles Bronson, também falando sobre o Giovani, que estava começando. Meu amigo Wesley Miranda, hoje tá meio complicado aqui, mas vai dar tudo certo. O microfone ficou mudo aqui, eu tentei ligar de novo, mas consegui ligar. Vamos seguir. Vamos para o próximo, então, meu amigo Wesley. O Manuel Maria com um belo bigodão. Mas vamos para o próximo, então, meu amigo Wesley Miranda. O próximo vídeo para a gente falar sobre ele. Não teve nenhuma dificuldade para vencer o Flamengo no Maracanã por 4-1, numa partida em que o Pelé marcou o seu gol de número 996 em sua carreira. Segundo o Jornal do Brasil, a torcida carioca aplaudiu o gol do Edu por conta da maravilhosa jogada do Rei. Que golaço! Realmente. Olha o Manuel Maria lá na ponta, lá cruzou e o Edu pegou aqui na esquerda. Na verdade, um show de imagens, né, do seu rico acervo, meu amigo Wesley Miranda. Muito bonito, né? Um 4-1 do Santos. Ele é tão morto que o Santos ganhasse 4-1 do Flamengo, né? Sonhar sempre é muito bom, né, meu amigo Wesley? Mas... E justamente hoje, dia 1º de novembro de 1969, né? Aconteceu esse jogo, essa goleada de 4-1 sobre o Flamengo no Maracanã. É a efeméride do dia. Não sei, o pessoal geralmente fala que não é bom lembrar, porque igual no dia que completou 20 anos da goleada contra o Bahia de 7-4, o Santos comemorou tomando 7-1 do Inter. Superstições, meu amigo Wesley. Se o meu amigo Messias Davidson não fizer cagada, a chance da gente empatar lá é muito grande, até quem sabe ganhar. Isso é uma bobagem, achar que porque colocamos. Vamos para o próximo, meu amigo Wesley Miranda. Já estamos caminhando aí para quase 1 hora de live e temos ainda... Vamos embora. Então vamos lá, meu amigo Wesley. O próximo é esse aí, também do Pelé. O próximo é sobre o Pelé. O Flamengo sempre, né? Obviamente, todos os clubes queriam ter o Pelé. Só que o Flamengo foi quem ofereceu uma quantia. Presidente do Santos Futebol Clube. Há notícias de que o Flamengo enviou telegrama ao senhor pedindo prioridade na compra do jogador Pelé e que já teria depositado na Guanabara 2 bilhões de cruzeiros para tanto. O Pelé será ou não será vendido? Corretamente eu recebi um telegrama do presidente do Flamengo pedindo e oferecendo um preço de 2 bilhões de cruzeiros para a compra do passe do atleta Edson Arantes do Nascimento. E a minha resposta foi aquela, que enquanto eu for presidente do Santos Futebol Clube, Pelé é inegociável, é patrimônio nacional e não será vendido por preço algum. Obrigado, deputado Atier Jorge Coelho. Obviamente que depois o Pelé foi jogar no Flamengo, né? Mais um jogo amistoso, beneficente ainda, em prol dos desabrigados de Minas. Na ocasião, o Zico permitiu que ele usasse a camisa 10. O Pelé fez alguns jogos em 79, o Pelé já tinha parado em 77, mas ainda tinha uma forma física boa. O Zico teve um pênalti pro Pelé bater, ele preferiu deixar para o Zico, né? E assim, dessa forma, o Pelé pôde, então, atuar com a camisa do Flamengo, como já tinha atuado com a camisa do Vasco, com a camisa do Fluminense, atuou com o Flamengo, com a camisa do Flamengo,
E o Flamengo ganhou de 5-1 de virada esse jogo contra o Atlético Mineiro. Meu amigo, sim, 5-1 Flamengo. Vamos para o último vídeo, então, meu amigo Wesley, com esse rapaz da Sofis, que arranca suspiros. Meu amigo Fernando Campos Ribeiro, você quer falar algo? Falando da última vitória do Santos sobre o Flamengo, né? Com um gol do Melê, o menino que fuzila no Maracanã, que nos fez escapar do rebaixamento de 2021. Vamos ao jogo, então, meu amigo Wesley Miranda. Muito tempo não. Com o gol do Marcos Leonardo, que infelizmente não vai poder jogar, porque recebeu o cartão amarelo e está de fora, está suspenso para essa partida. E o legal é que essa vitória do Santos em 2021, com o gol do Marcos Leonardo, fez o Santos chegar aos 49 pontos, e aí o Santos realmente estava livre do rebaixamento e ainda tinha chance, naquele momento, de beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Meu amigo Wesley Miranda, e o árbitro era o Anderson Daronco, que, segundo você, acertou no pente do Soteldo. E você vai lembrar que o Gabigol perdeu um pênalti para nos ajudar. E você que criticou a ausência do Gabigol naquela lista, porque você queria o Gabigol ali, mas o Gabigol só estava emprestado ao Santos, ele realmente era da Internazionale de Milão. E quando ele é menino da Vila, sai do Santos para a Internazionale de Milão, ele não era do Santos para ir para o Flamengo, ele era da Internazionale. Mas poderia ter incluído, sim. Agora você falando, foi uma bobagem. Sim, o Gabigol, que naquele pênalti, assim, claramente chutado na trave para nos ajudar, ele fez com que a gente continuasse jogando a primeira divisão, né? É claro que foi esforço dos meninos da Vila, mas aquele pênalti ajudou bastante, né? Mas o Santos já estava quase que livre do descenso naquele lance. Vamos ao finalzinho já da live agora, vamos colocar os números do confronto. Vamos colocar os números do confronto. O pessoal do chat gosta tanto, né? Vamos lá, eles não estão aqui conosco hoje, mas nós vamos lá. São 133 jogos, meu amigo Wesley Miranda, com 48 vitórias do Santos, 35 empates e 50 vitórias do Flamengo. O Flamengo que até alguns tempos atrás estava 4, 5, 6 vitórias abaixo do Santos. Eu lembro. Meu amigo Atier Jorge Rueda fez com que o Flamengo passasse o Santos nos números. Se Pelé estivesse hoje no Santos, meu amigo, o Rueda venderia para o Flamengo, meu amigo Wesley Miranda? Não venderia, não. Ele doaria. Ele falava assim, para manter ele ia ficar muito caro, preciso pagar uns boletos e mandar ele logo embora. Porque se ele é bom de negócio, eu vou falar, viu? O Santos ainda tem mais gols que o Flamengo, apesar dos pesares, né? São 195 gols a favor e 185 contra. Os artilheiros, o Pelé com 12, o Dodô, que faz tantos gols bonitos, que amarelava contra o Corinthians, mas contra o Flamengo ele fazia gol. 7 gols do Dodô, 5 do Pepe. Em brasileiro são 81 jogos, 26 vitórias do Santos, 23 empates e 32 derrotas. E em gols estão iguais, 92 para cada. E os artilheiros não é nada mais, nada menos do que Neymar e Pelé, que o Rueda doaria para pagar boletos, para jogar com a camisa do Flamengo. No Mané Garrincha são 3 jogos que você esplendidamente colocou aí para nós, com uma vitória pisciana, com um gol do meu amigo Marcelo Passos, um empate com um gol do Sandro e o Flamengo fazendo 2. Não, foi uma derrota, foi 2-1. Um empate de 0-0. Foi um erro meu, um lapso da minha parte. O empate foi 0-0 na despedida do menino Ney e a derrota, aí sim, o Sandro fazendo gol para o Santos e o Flamengo fazendo 2 gols e ganhando o jogo. Por causa disso, são 2 gols a favor, 2 contra. Os artilheiros, como eu acabei de falar, o Marcelo Passos e o Sandro. Quem mais jogou contra o Flamengo foi o Leozinho Guerreiro, o Leonardo Lourenço Bastos, o lateral esquerdo, o Pelé, os 2 com 17 gols. Depois, aquele que joga de terno, o 8 eterno, nosso amigo Renato, e o Zito, eterno gerente, o Renato com 16 jogos, o Zito com 13. Quem mais treinou foi o Lula com 16, o Luiz Alonso Pérez, o Luxemburgo com 14, e do elenco atual, bastante gente, hein? Lucas Lima, Alisson, Marcos Leonardo, Alex Nascimento, Mendonça, Rodrigo Fernandes, já fizeram gol no Flamengo.
Eles que, desses que estamos falando aí, o Lucas Lima, o Mendonça, o Mendonça e o Rodrigo Fernandes têm grandes chances de atuar hoje contra o time da Gávea, meu amigo Wesley Miranda. Para a gente poder ir embora, eu gostaria que você deixasse aí o seu resultado do jogo Santos e Flamengo para hoje à noite, meu amigo Wesley. 0-0. Você que era o delay de 15 minutos que estava chegando para você, porque você estava demorando. Eu vou chutar 1-1 de novo, meu amigo Wesley, com uma atuação, não sei nem quem é o árbitro, mas com aquele pênalti no finalzinho para nos ajudar e a gente, enfim, sair com mais um ponto. Mas se o Santos ganhar, seria muito bom, né? Seria muito bom. Eu não vou citar dois resultados, não, mas um 2-1 seria maravilhoso, com um gol do Júlio Furti. Meu amigo Wesley, vamos deixar aí para o pessoal assistir depois aí a história Santos e Flamengo. Queria mandar um abraço a todos do chat aí, deixar minhas considerações finais aí, dizer que nós continuamos confiando numa vitória do Santos hoje à noite, que seria muito bom para a história do confronto, enquanto a minha cachorrinha, a Violeta, está fazendo um barulho aqui do meu lado. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para hoje à noite, meu amigo Wesley Miranda, como sempre. Vamos torcer bastante para que pelo menos saia um empate. Mas assim, o importante é levantar a cabeça, independente do que aconteça hoje contra o Flamengo. Não esmoreça. E tem mais campeonato, tem o Cuiabá na Vila Belmiro. Esse sim, um jogo que tem que ser vitória do Santos e tem que seguir em frente. Hoje o que vier é lucro. O 0-0 é título. É para ir para Paulista. Quem é de Santos, vai lá na praça. Vitória é para ir para Paulista, meu amigo. O empate seria um bom resultado, né? Vamos dizer assim. Não seja tão pessimista, meu amigo Wesley Miranda. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Beleza, meu irmão? Podemos ir, podemos deixar aí um conteúdo de qualidade para o pessoal. Então vamos embora. Com certeza. Né, vamos embora. Vamos embora, meu amigo Wesley, e que o nosso peixe possa ganhar hoje à noite. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe vocês.